Olá, paz em seu coração. Como é bom estar com você em mais um Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos conversar sobre os ensinos de Jesus, o trabalho dos apóstolos do nosso Mestre, a história do Evangelho. Tudo isso através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita e também através das revelações mediúnicas. Nosso programa é dividido em 4 blocos. No primeiro, nós conversamos sobre Jesus enquanto maior educador da humanidade. Na sequência, fazemos o estudo do conteúdo do Sermão da Montanha. No terceiro bloco, nós estamos acompanhando a vida e obra de Paulo de Tarso. E, finalmente, no último bloco do programa, lá no finzinho, nós respondemos as suas perguntas. É isso mesmo, as perguntas que nos são enviadas por você, que faz parte aí do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Aliás, não apenas as perguntas, você pode também fazer aí os seus comentários, que nós vamos aqui publicar, colocar na tela, porque nosso programa é ao vivo, em transmissão da web rádio Cristo Consolador, através do YouTube. Vamos, então, dar início, e hoje nós vamos aqui focar no nosso Mestre Jesus, com a sua verdadeira revolução pedagógica. É isso mesmo. Então, nós vamos ver o que Jesus nos trouxe de novo, de novidade no campo da educação e que deve transformar a pedagogia. Lembrando que Jesus é um carpinteiro de pequena aldeia da Galileia que tomou da palavra, iniciou uma peregrinação pela Palestina, realizou feitos considerados milagrosos, nunca antes vistos, penetrando fundo nas almas com seus ensinos e exemplos, revelando aos judeus de então, atônitos, e também a todas as gentes, daí o termo gentil, ou seja, as outras gentes, os não-judeus, revelando a lei de amor como base para uma melhor vida entre os homens. E mais, modificando a lei mosaica que até então regia a sociedade judaica, substituindo o Deus do castigo, da punição, da guerra, pelo Pai amoroso, bondoso, misericordioso e todo justiça. Jesus veio derrubar o olho por olho, dente por dente da lei mosaica, enunciando faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Jesus elegeu a fé como patrimônio da alma em ligação com o divino e recebeu as crianças, aconchegando-as suavemente, a todos solicitando humildade e pureza de coração. Os seguidores do nosso mestre, após a sua crucificação, abriram a Casa do Caminho na cidade de Jerusalém, onde atendiam todos os deserdados, todos os injustiçados e todos os que padeciam da miséria e de doenças, erguendo a bandeira da caridade, colocando o amor em ação, convidando-os a receberem no coração as lições do Evangelho, lições essas que eram estudadas diariamente no final da tarde. Depois das praias, praças públicas, casas de família, a Casa do Caminho, em Jerusalém, foi a primeira escola instituída dos ensinos de Jesus Cristo. Para mais tarde, por sugestão de Lucas, esse mesmo que escreveu o Evangelho, os do caminho, como eles eram conhecidos, passassem a se chamar cristãos. Do estudo e da prática dos ensinos de Jesus, pouco a pouco surge então a doutrina que vai modificar o mundo e que passa a ser conhecida como cristianismo.
Não é nosso objetivo aqui no programa historiar o Espiritismo, trazer para o nosso programa toda a história do cristianismo, que, na verdade, a partir do ano 325, se mistura com a história da Igreja Católica, do catolicismo. São mais de 2 milênios de existência do cristianismo, influenciando a humanidade, e nós vamos deixar esse historiar de toda essa história para os historiadores, com muito mais competência, com uma bibliografia, aliás, bastante vasta, hoje através do YouTube também, com vídeos publicados, bem completos e competentes para estudarmos toda essa história. Os 3 primeiros séculos, e depois, a partir do ano 325, com a Igreja Católica Apostólica Romana, depois, lá nos anos 1500, com a entrada da Igreja Protestante, mas nós não vamos trazer toda essa história aqui para o nosso programa, porque o nosso objetivo é destacar Jesus como o maior educador da humanidade e a revolução pedagógica que ele provocou com a sua vinda e o seu trabalho. Se seus ensinamentos e suas vivências tivessem sido aplicados sem desvios, sem serem desestruturados por brigas políticas e criação de complicadas teologias, temos a certeza que a evolução moral humana teria dado um salto exponencial e que o amor ao próximo, a caridade, a ética, a solidariedade, a humildade e a paz não seriam exceção nos dias atuais, pois estariam na consciência e nos atos de cada ser humano. E aqui nós precisamos compreender que, realmente, ao longo do tempo, nós tivemos desvios que macularam os ensinos de Jesus e as suas vivências. Nós os complicamos, nós os tiramos do povo, criamos dogmas que são princípios que não podem ser discutidos e seriam irrevogáveis. Nós criamos rituais, uma parafernália de coisas que deixaram os ensinos morais do nosso Mestre Jesus em segundo plano. Se isso não tivesse acontecido, e os ensinos morais de Jesus tivessem sido a base da educação humana, nós estaríamos num mundo muito mais feliz, muito mais equilibrado. Provavelmente, já de há muito tempo, seríamos mundo de regeneração. Já teríamos deixado para trás o mundo de expiações e provas que ainda somos. Com Jesus, o que quer dizer automaticamente com as lições do Evangelho, porque o Evangelho reúne os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Suas falas, seus exemplos, suas vivências. Então, quando estamos com Jesus, temos que estar com o Evangelho. Se estamos com o Evangelho, claro, nós estamos com Jesus. Então, com ele, atingimos a causa de todos os males, o egoísmo, que é apontado pelos espíritos superiores como a raiz de todos os males humanos e que é preciso atacar essa causa, essa raiz diretamente. E isso só pode ser feita pela educação. Mas a educação, compreendida como formadora do caráter, como desenvolvedora de todo o potencial divino do espírito. A educação que corrige as más tendências, a educação que propicia a formação do caráter do espírito imortal que todos nós somos. Portanto, a educação moral, somente ela pode chegar lá no egoísmo e, de fato, atacá-lo. Ainda que somente por este fato, mesmo que não levássemos aqui em consideração mais nada em relação a Jesus como educador, isso, vamos aqui lançar a pergunta a você,
não representa a verdadeira revolução educacional, redirecionando nosso entendimento e nossa ação pedagógica? Então, nós temos o seguinte com Jesus: é preciso priorizar o desenvolvimento moral, combatendo as más tendências, os vícios, as paixões. Mas vícios, paixões e más tendências têm como base o egoísmo. Então é preciso atacar diretamente o egoísmo. Esse é o papel da educação. E é o que nós precisamos fazer e que Jesus veio fazer. E veio mostrar como, através das suas vivências ao longo de 3 anos, lá pelas regiões da Palestina. Bem, como já fizemos entender aqui no nosso programa, ao longo dos nossos episódios, não estamos falando do evangelho interpretado pelo catolicismo ou do evangelho interpretado pelo protestantismo. Ou seja, nós não temos aqui trazido as lições do evangelho pela ótica desta ou daquela doutrina religiosa cristã, mas sim estamos tentando extrair a pureza dos ensinos morais de Jesus que constam lá no Evangelho, ou evangelhos, se levarmos aqui em consideração que, na verdade, o Evangelho é formado por 4 textos: o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Então, nós temos tentado fazer isso utilizando, sim, o Espiritismo nessa consideração que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, que o Espiritismo veio trazer de volta o Evangelho na sua pureza. Então, nos referindo ao Evangelho, a partir, então, do conteúdo do Novo Testamento, nós vamos ressaltar, e é isso que faz o Espiritismo, os ensinos morais de Jesus. Por quê? Porque os ensinos morais são o que de mais valioso existe no Evangelho, porque eles podem provocar uma mudança nos nossos valores em relação à vida e, por consequência, alterar os valores que regem as relações sociais. E quando falamos de educação, nós estamos falando também dessas relações, porque a família, que é um instituto de educação, ela existe porque é formada por pessoas que interagem. A escola, outro instituto de educação, também é formado por pessoas, seres humanos, que interagem, que convivem. Portanto, qualquer mudança social, ela só será efetiva se a filosofia que rege a ação educacional proporcionar diretrizes seguras que garantam essa efetividade. Ou seja, não adianta reformar os prédios escolares, não adianta adentrar com tecnologia de ponta nas escolas, não adianta aumentar o salário dos professores, claro que isso é importante, mas não é o essencial. Não adianta mudarmos metodologias de ensino, programas curriculares, se não alterarmos a filosofia que rege a educação. E aqui que estamos falando, e termos aqui como base uma filosofia espiritualista, uma filosofia que olhe para o ser humano como uma alma imortal. Essa filosofia é que é trazida pelo Espiritismo e que foi trabalhada por Jesus, porque o tempo todo ele falou de Deus, o tempo todo ele falou para nos prepararmos para voltarmos ao reino dos céus e conquistá-lo. Ele faz a transfiguração no Monte Tabor, quando ele tem um encontro com os espíritos de Moisés e de Elias, à frente dos próprios discípulos, que na sequência vão dar o testemunho, e assim por diante. E o Espiritismo resgata tudo isso. Né? Jesus nos disse que
o segundo maior mandamento da lei divina é amai-vos uns aos outros. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Portanto, compreendemos que o amor é a base da educação. É o amor que precisa ser cultivado, é o amor que precisa ser desenvolvido. E isso precisa ser feito pela educação. Nós vamos continuar esta abordagem na próxima semana, para vermos como que o amor pode ser a base da educação, como o amor pode ser desenvolvido e como que nós podemos trabalhar nas escolas, principalmente, uma filosofia espiritualista para reger a educação. Tudo isso com base no nosso Mestre Jesus. Então esteja conosco na próxima quinta-feira, 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo pelo YouTube. Mas Jesus nos trouxe alguma coisa de mais prático? Claro que trouxe. E é o segundo bloco do nosso programa, porque nós estamos desenvolvendo, à luz do Espiritismo, o Sermão da Montanha, que é tão famoso e muito importante. Então, nós estamos trazendo aqui para o programa trechos do Sermão da Montanha para fazermos uma abordagem educacional, porque o Sermão da Montanha é um discurso pedagógico, com uma série de informações e instruções para melhor vivência e convivência de todos nós aqui na Terra. Bem, o trecho que nós vamos trazer hoje do Sermão da Montanha está lá em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 24, que é o seguinte: abrindo aspas, palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções dizem a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon era um deus da crença politeísta, e que era justamente ligado à riqueza. Muito bem. Estuda este tema, tenta colocar para nós o significado dessas palavras de Jesus, o nosso querido Richard Simonetti, esse companheiro que dedicou a sua vida à divulgação do Espiritismo e que nos deixou nada mais, nada menos do que 80 livros publicados. Além de ter percorrido, acredito que o país inteiro, fazendo palestras e seminários. Nosso Richard Simonetti já está de retorno à pátria espiritual depois dessa obra gigantesca. Ele tem um livro, A Voz do Monte, que é dedicado a estudar o Sermão da Montanha. No capítulo ligado, então, a esta passagem de Mateus, vou destacar aqui um trecho desse capítulo. Richard Simonetti nos diz o seguinte, abrindo aspas: aparentemente, Jesus tinha horror à riqueza e perene má vontade com os ricos. Na famosa passagem do moço rico, ele chega a proclamar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será a riqueza mal assim tão grande? Será que todo rico tem lugar reservado no umbral depois da morte? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta que semelhante ideia repugna a razão, porquanto admiti-la seria aceitar que Deus colocou no mundo fatal instrumento de perdição. E acrescenta, agora, abrindo aspas, palavras de Allan Kardec: se a riqueza não é a causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso instrumento de progresso intelectual. E a inteligência que o homem, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, portanto, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, portanto,
deve ser considerada como um instrumento de progresso. Fechando aspas, palavras então de Allan Kardec, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Prossegue Richard Simonetti. A letra mata, o espírito vivifica, comenta o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Na abordagem do Evangelho, devemos levar em consideração a essência, o simbolismo contido nos ensinamentos de Jesus, a fim de que não nos percamos na literalidade do texto. Ao proclamar que não se pode servir a Deus e as riquezas, o mestre reporta-se ao problema do apego. É bem próprio das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganha, mais deseja ganhar. E, quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. Então, complica-se, porque, ao invés de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, afasta-se de Deus por servir a riqueza. Então, fechando aspas, nós trouxemos aqui os comentários de Richard Simonetti sobre essa passagem do Sermão da Montanha, quando Jesus diz que não podemos, ao mesmo tempo, servir a Deus e a riqueza. Então, ficou bem claro que a riqueza não é um mal, pelo contrário, Deus a fornece para que possamos utilizá-la para o progresso da humanidade, para o bem comum. Infelizmente, o que acontece é que muitos se perdem diante da prova da riqueza, se deixam levar pelo poder material, por poder ter tudo e muito mais. E aí entram os supérfluos. E quando entram os supérfluos, o ser humano atola nas questões materiais e acaba se afastando de Deus e, muitas vezes, do bem ao próximo. Claro que isso não é regra geral. Nós temos pessoas famosas, ricas, empresários milionários e que são simples, humildes e beneméritos de muitas obras de caridade, mantendo instituições, fundações que trabalham nos mais diversos campos do conhecimento humano para justamente atender os mais necessitados, levantar os caídos, dar formação à juventude e assim por diante. Por isso que é muito perigoso nós simplesmente generalizarmos essa situação. Bem, nós temos na literatura espírita uma outra obra que também estuda o Sermão da Montanha e que foi escrita por Rodolfo Caligares. Tem por título o próprio Sermão da Montanha. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Também dentro deste tema, vamos aqui extrair também um pequeno comentário do Rodolfo Caligares. Ele diz, então, se referindo às palavras de Jesus, consignadas lá por Mateus, ele diz que essas palavras revestem-se, ainda hoje, de grande oportunidade, constituindo séria advertência a quantos, invertendo o preceito evangélico, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será concedido por acréscimo, atravessamos toda a existência, cuidando apenas de fazer fortuna, vivendo no mais grosseiro materialismo, na suposição de que depois, por meio de ofícios religiosos, possamos ganhar também o paraíso. O texto em foco, que estamos aqui estudando, entretanto, é muito claro e não autoriza alimentarmos tal ilusão. Não disse o mestre, notemos bem, que os homens não devem servir a Deus e a riqueza, mas que o não podem fazer. Por que não podem? Por uma razão fácil de entender-se. Os interesses mundanos e os ideais superiores não se correspondem
nem se harmonizam. São antes duas formas divergentes, antagônicas, atuando em sentidos opostos. Fechando aspas aqui, essas são as palavras de Rodolfo Carigares. Claro, nós estamos no mundo terreno. O mundo terreno é um mundo material. A sociedade humana está estruturada a partir da sua economia, da vivência que todos nós temos que ter. E é natural que procuremos a casa, a alimentação, a roupa, o emprego, a formação profissional. Tudo isso faz parte da vida humana. Agora, o que nos perde são os excessos. Quando, então, começamos a idealizar na nossa existência apenas conquistas de ordem material, ou seja, querendo sempre melhorar de vida, como dizemos. Então, conseguir comprar o primeiro carro, depois um carro melhor, trocar de casa para uma casa maior e mais confortável, crescer no trabalho profissional para ganhar cada vez um salário maior e assim poder viajar, fazer turismo, passear com a família, etc. Mas todas essas coisas são de ordem exclusivamente material. Acontece que existe a morte, e a morte é uma fatalidade. A morte vai chegar e vai nos levar de volta ao mundo espiritual. E todos nós sabemos, estamos, aliás, até cansados de saber, que tudo que é da matéria, na matéria fica. Então, vamos levar o quê para além do túmulo? Vamos levar apenas, então, somente aquilo que nos pertence. E o que nos pertence? O bem e o mal que fizemos aqui na existência humana. Porque isso está gravado na nossa consciência. Portanto, a felicidade ou a infelicidade depois da morte depende das nossas ações aqui na Terra. E essas ações são de ordem moral. É isso que vale perante a justiça divina. E não quantos quartos, né, quantos cômodos tinham a sua casa. Se você era técnico ou doutor. Se você ganhava muito ou nem tanto. Se você fez passeios ou não fez. Pobre ou rico ou de classe média, isso pouco importa perante a lei divina. O que importa, na verdade, é o bem, é o desenvolvimento das virtudes. Ter utilizado bem a reencarnação para superar o passado, reparando-o e construindo hoje essa ponte para a felicidade futura. Porque a mansão vai ficar, o carro vai ficar, as roupas vão ficar no armário, o armário também vai ficar. Os objetos de uso pessoal, tão queridos, todos vão ficar também. Nada vai nos acompanhar para além do túmulo, mas a consciência vai conosco. E a consciência é a nossa verdade e fala de nós, e aí não temos como fugir. Por isso, a assertiva de Jesus. Ou você serve a Deus, rumo à sua perfeição, ou você serve à riqueza. Porque Deus e a riqueza, ao mesmo tempo, são incompatíveis. Agora, se você recebeu a riqueza, é dádiva divina. Mas você não pode perder a simplicidade, não pode perder a humildade, não pode se deixar levar pelos excessos, pelos supérfluos. Você vai viver melhor, sim, porque afinal de contas, você é rico, mas vai usar a sua riqueza para ajudar os outros, vai usar a sua riqueza para fomentar o progresso da sociedade humana, sabendo que ela vai ficar.
quando chegar a hora de partir, de retornar ao mundo espiritual. Eis então essa lição bastante prática do nosso Mestre Jesus, mostrando o quanto estaríamos melhor se isso fosse trabalhado através da educação, tanto na família quanto na escola, para que as novas gerações não se perdessem diante do supérfluo, diante dos vícios, diante do chamado poder do dinheiro, mas que pode nos afastar do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, tenhamos cuidado, vivamos com o necessário. E aquilo que não for necessário, peguemos o dinheiro para ajudar os nossos irmãos e irmãs em humanidade para o progresso comum. Vamos continuar o estudo do Sermão da Montanha na próxima semana, próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora está na hora de retomarmos a vida e obra de Paulo de Tarso, o maior dos apóstolos do Evangelho de todos os tempos. Nós acompanhamos Paulo de Tarso na sua primeira viagem de divulgação do Evangelho, também acompanhamos Paulo na sua segunda viagem, vimos o retorno de Paulo para Jerusalém, onde ele vai generosamente entregar todo o fruto da coleta financeira feita na segunda viagem para a manutenção da Casa do Caminho, tendo Simão Pedro à frente. E vemos que agora ele se prepara, né? Ele sai de Jerusalém, retorna a Antioquia e começa a se preparar para a sua terceira viagem de divulgação do Evangelho. Mas acontece que nós já tínhamos dezenas de comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, graças justamente ao trabalho de Paulo de Tarso, primeiramente na Ásia e depois na Europa, na primeira e na segunda viagem. Como será que funcionavam essas comunidades cristãs primitivas, dos primeiros tempos do cristianismo, os primeiros tempos da divulgação do Evangelho? Esse é o tema de hoje que nós vamos aqui trabalhar a partir, então, do roteiro que nos é apresentado por Rui Kremer, no seu livro Paulo, um Homem em Cristo, que é um livro espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e que estuda a vida e obra de Paulo de Tarso em conjunto com as revelações espirituais via mediúnica, principalmente o livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel. Portanto, vamos conhecer hoje a vida interior das comunidades paulinas. Nós vamos fazer a primeira parte desse tema hoje e vamos fazer a complementação na próxima semana. Vamos passar, então, a palavra a Rui Kremer e vamos fazer, então, comentários em torno do texto que ele nos apresenta em seu livro. Antes de iniciarmos o estudo da terceira viagem missionária, a mais complexa das três, vamos tecer alguns comentários acerca das comunidades fundadas por Paulo, procurando sondar-lhes as características e sua vida interior. As igrejas que fornecem o modelo para estes comentários são as da Macedônia, pelas quais Paulo tinha particular carinho, nunca escondendo o fato de julgá-las exemplares, como podemos ver nas cartas aos Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 7 e 8, no capítulo 2, versículos 19 e 20, e também na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Mas são dados que podem ser projetados tranquilamente para as demais comunidades espalhadas pela Ásia e pela Europa. A vida interior destas comunidades é extremamente rica de frutos espirituais. Justino,
ao escrever sua primeira apologia, no capítulo 1, item 67, lá pela metade do século II, já se referia, com algum resquício de saudade, à inocência, ao espírito fraternal e à caridade sem limites destas primitivas igrejas. Constituíam elas um espetáculo que não se voltaria a ver senão em regime de exceção. Um ideal que o cristianismo vem procurando reencontrar através dos tempos. Poder-se-ia imaginar fossem essas comunidades muito frágeis, o que seria um ledo engano. Eram elas sólidas como a rocha, solidez que advinha da união irrestrita de seus membros. Inseridas no meio pagão, em trato instável e recheado de incompreensão, e tendo que conviver permanentemente com a animosidade e as reações dos judeus, ou mesmo dos cristãos judaizantes, aos irmãos não restava outra saída senão estreitar os laços de sua união, fortificando-se na fé e fazendo nascer novas experiências de seu labor. A organização interior dessas comunidades era invejável. Elas tinham certa hierarquia, mas assentada sobre o reconhecimento dos valores espirituais demonstrados pelos fiéis. Os membros mais antigos, ou os membros mais ativos, ou mesmo os depositários das recomendações do apóstolo, tinham certa precedência. O próprio Paulo, que fazia costumeiramente sentir a sua autoridade com um ascendente que chega a impressionar, era o primeiro a repelir tudo o que lembrasse uma chefia, insistindo em ser apenas cooperador de Deus. Ele deixa isso muito claro na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. Os mais velhos, ou seja, os presbitérios, eram eleitos por votação, decidida a contagem dos votos pelas mãos levantadas, ou então eram estabelecidos, quando o caso, pelo próprio Paulo. Mas sempre, em qualquer caso, a indicação era entendida como uma orientação espiritual. Com o tempo, passaram a denominar-se episcopos, palavra que significa o que observa, o que vela por, o supervisor, donde guardião, protetor de uma cidade, vigilante. Palavra esta que foi tomada da linguagem política. Presbitérios e episcopos são, no primeiro século, perfeitamente sinônimos. Nada havia que se assemelhasse a uma hierarquia oficial ou uma organização burocrática ou administrativa. Presbíteros, diáconos ou episcopos são distinguidos por sua capacidade de servir e por seus dons espirituais, chamados carismas. São os que se fazem servos de todos. Alguns decênios depois, esta situação, vamos virar a página, estará tristemente alterada. E a igualdade existente até então entre os crentes, todos irmãos, será rompida pelo aparecimento do conceito de clero, em oposição ao laicato, situação já identificada em meados do segundo século. A dependência do espírito era o fundamento da autoridade, constituindo a característica marcante das comunidades cristãs criadas por Paulo. Outro aspecto que deve ser enfatizado é destacado pelo historiador J. Drainer, abrindo aspas para esse historiador. Esses primeiros cristãos, contudo, não se consideraram como uma organização, mas como um organismo vivo. Paulo expressou esta ideia de modo muito completo
quando denominou a Igreja o corpo de Cristo. O que une os cristãos, disse ele, não é o fato de todos eles serem acionistas da mesma firma religiosa, mas o fato de cada um participar da vida e da força do próprio Jesus, mediante a ação do Espírito Santo em suas vidas. O próprio Espírito era o princípio organizador da vida da Igreja, e por isso era desnecessário que os fiéis organizassem eles próprios a Igreja. A mesma espécie de argumentação é usada por Jesus quando descreve a relação entre os cristãos e Cristo, usando a imagem de uma planta viva, com a mesma fonte de vida a alimentar e a ativar todas as suas partes, como vemos no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículos 1 a 10. Fechando aspas, essas são as colocações do historiador J. Dreyer. Continua então Rui Kremer. A visão dos crentes não era, pois, institucional, mas orgânica. As eclesias, ou igrejas, gozavam de ampla liberdade e os diversos contextos sociais e culturais em que estavam inseridas lhes emprestavam grande variedade. A autoridade plena pertencia à comunidade reunida. Esta autoridade abrangia tudo, aí compreendida a vida particular de cada um de seus membros. A Assembleia, ou pelo menos os chamados espirituais, e entenda-se aqui à luz do Espiritismo, os médiuns, faziam reprimendas aos faltosos, davam ânimo aos desencorajados, tudo como hábeis diretores espirituais, com grande conhecimento do coração humano. Havia muita tolerância para com os pagãos, mas muita distância do paganismo. Afinal, muitos dos conversos tinham sido idólatras, ou tinham parentes e amigos idólatras. Sabiam, de experiência própria, com que boa fé se pode estar em erro. Os costumes podiam ser austeros, não eram melancólicos. Paulo considerava a alegria uma das marcas do cristão. Alegria e paz era a sua saudação habitual. Nada que lembre a virtude inflexível, normalmente hipócrita, que os rigoristas de todos os tempos pregam como virtude cristã. Parecia que havia irmãos que se dedicavam especialmente ao ensino. Eram os catequistas, dentre os quais se contavam mulheres. Num período em que a atividade missionária era fundamental, as tarefas dos ministros da palavra assumiam grande relevo. A virgindade era altamente considerada, mas não representava uma negação do amor e da beleza, como ocorre com certos setores que praticam um ascetismo infecundo. Era, na mulher, o sentimento justo de que a beleza e a virtude valem tanto mais quanto mais se escondem. A nudez pagã era condenada. Nada era feito em detrimento da pudicícia. Grande foi o impacto destas ideias em cidades cosmopolitas e de costumes frouxos, como as cidades de Corinto ou de Éfeso. Escreve Ernest Renan, esse grande historiador francês, em seu livro sobre Paulo de Tarso. Vamos abrir aspas agora para este historiador e pesquisador francês. O espírito de família, a união do marido e da mulher, a sua estima recíproca, o reconhecimento do marido pelos cuidados e previdência de sua mulher, transparecem de uma maneira frisante nas inscrições judaicas, que a esse respeito não faziam mais do que reproduzir o sentimento das classes humildes, onde a propaganda cristã ia recrutar seus adeptos. A caridade, o amor dos irmãos eram as leis supremas, comuns a todas as igrejas e a todas as escolas. A caridade e a castidade foram as virtudes cristãs por excelência,
as que fizeram sucesso da nova predicação e converteram o mundo inteiro. Fechando aspas, palavras, então, do historiador e pesquisador Ernest Renan. Bem, com isso, nós, então, conhecemos, pelo menos em parte, como eram as primeiras comunidades cristãs no primeiro século, o início da expansão do evangelho sobre a face da terra. E vimos aqui, e é importante destacar, que as igrejas, chamadas eclesias, comunidades, não tinham estatuto, regimento interno, nada dessas coisas. A organização era feita na base da fraternidade e do amor ao próximo. Aqueles que se destacavam dentro da sua espiritualidade e que assumiam os encargos dentro daquela comunidade, como organizar coleta financeira, ou fazer os ensinos, ou tornar-se um médium, um intermediário das comunicações espirituais. Mas tem mais. E nós vamos saber esse mais sobre como funcionavam, como eram as comunidades cristãs primitivas no próximo programa, a próxima edição, quinta-feira que vem, 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Porque nós já estamos chegando ao final do nosso programa e precisamos adentrar ao seu quarto bloco, quando, então, nós procuramos responder perguntas que nos são enviadas, perguntas essas todas sempre ligadas ao Evangelho, seus ensinos, seu conteúdo, suas histórias e assim por diante. E nós temos hoje uma pergunta que nos foi feita pelo Carlos André. O Carlos André é lá de Brasília, nosso Distrito Federal, capital do nosso Brasil. E ele, então, perguntou: no Atos dos Apóstolos, está clara a utilização dos dons, das profecias, dos carismas, do Espírito Santo nas comunidades cristãs. Tudo isso não é mediunidade? Bela pergunta, Carlos André. E, à luz do Espiritismo, nós temos que responder sim. Quando lemos lá nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas de Paulo de Tarso e em certos trechos dos evangelistas, que eles ficaram tomados pelo Espírito Santo, como foi no caso, por exemplo, do dia de Pentecostes, ou que eram feitas profecias, nós estamos falando de médiuns e mediunidades, com toda a certeza. Porque eles, na época, já sabiam muito bem da vida que continuava após a morte e da existência do mundo espiritual. Tanto é assim que vamos recuar no tempo. Vamos lá para Moisés, que antecede Jesus, entre 700, quase 1000 anos. Moisés, no auge lá da tomada da terra prometida, as terras da região da Palestina, ele fez um decreto proibindo a comunicação com os mortos. Ora, você só proíbe uma coisa que esteja acontecendo, algo que existe. Nesse caso, a comunicação com os mortos. Como se faz a comunicação com os mortos? Através de um médium. Portanto, eles sabiam que a vida continuava depois da morte, sabiam que as almas ou espíritos podiam se comunicar conosco e que essa comunicação era feita através de médiuns, mas que na época recebiam os nomes de profetas, pitonisas, oráculos. Só não tinha esse nome, médium. Mas isso já acontecia entre os judeus lá na época de Moisés. E isso voltou com toda a força com Jesus.
Então, as primeiras comunidades cristãs utilizavam de forma bem simples, natural, as comunicações espirituais. Emmanuel, no seu livro Paulo e Estevão, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos relata que era comum, na maioria das comunidades cristãs primitivas, o estudo, o encontro fraterno, ele ser encerrado com a palavra dos Espíritos. Portanto, nós temos aí a comunicação mediúnica. Nós temos vários cristãos que tiveram sua mediunidade aflorada e que eles chamavam, então, como você coloca aqui na sua pergunta, chamavam de dons ou carismas. Aliás, sobre isso, nós temos belos estudos feitos pelo nosso Hermínio Corrêa de Miranda, esse escritor espírita, grande pesquisador, e que muito admiramos. Então, carismas, dons, profecias, ficar tomado pelo Espírito Santo, nós estamos falando de médiuns. Os médiuns e as suas mediunidades. E mesmo historiadores não espíritas, que nós temos aqui citado alguns, hoje nós citamos 2 historiadores que não são espíritas, os 2 concordam que as primeiras igrejas cristãs, elas eram coordenadas pelo dom do Espírito. Eles podem não compreender muito bem o significado disso, mas nós espíritas sabemos que eram as orientações dos benfeitores espirituais para a comunidade. E que eles tinham esse hábito, que para eles era normal, desse contato com os desencarnados. Portanto, meu querido Carlos André, não tenha nenhuma dúvida. Esses relatos, falando então dos dons, das profecias, dos carismas, do Espírito Santo, citando a existência de profetas, de pitonisas e assim por diante, eles estão falando da existência dos médiuns e das comunicações mediúnicas dentro das eclesias, das comunidades ou igrejas cristãs primitivas. Infelizmente, com o passar do tempo e as relações começando a ficar mais complexas e havendo influências exteriores, influências externas, com o tempo isso foi se perdendo, até que lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, vai ser criada a Igreja Católica Apostólica Romana, vai ser criado o clero com toda uma hierarquia e vão sancionar também rituais. Vai surgir a missa. Então, aquela espontaneidade, naturalidade, simplicidade das igrejas cristãs primitivas começa a se perder. Uma boa obra para ser lida, para se conhecer isso com mais exatidão, é o livro A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, publicação da Casa Editora O Clarim. É um romance de inspiração mediúnica, espiritual, belíssimo, e que retrata justamente uma comunidade cristã primitiva. Anotou? É o livro A Esquina de Pedra. O autor é Wallace Leal Rodrigues e a publicação é da Casa Editora O Clarim. Vale muito a pena fazer a leitura dessa obra. Bem, chegamos ao final do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Foi muito bom ter estado com você todo este tempo, neste encontro que tivemos com as lições e as histórias do Evangelho e também a partir das revelações espirituais trazidas via mediunidade e compiladas pela doutrina espírita. Espero por você
na próxima semana. Anote aí na sua agenda. Quinta-feira, 5 da tarde, através do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Muita paz em sua vida, vibrações de amor em seu coração e até o nosso próximo encontro.